Bora resenhar? Esquece, pode vir. Olha só, hoje eu tô com o cavaco na mão, porque eu vou tocar algumas coisinhas aqui para relembrar. Eu falei que a gente fez como estudar pro Enem, né? Uma dicasinha, uma brincadeira de dica. E o Enem já foi, só que tem mais por aí, né? Tem todo ano, tem outros testes e tal, e quem tá estudando para cursinho, vestibular, enfim, a dica também serve. Aquele dia eu dei exemplos curtos, rápidos, assim, do quanto o samba enredo é ilustrativo e ele é importante e ele educa a gente, né? O quanto se aprende na parte histórica do Brasil, até de geografia, até religiosa, com tantos enredos importantes que nós temos aí pra gente falar. E eu vou trazer hoje aqui alguns temas, alguns sambas, alguns históricos, outros não tão históricos, mas questão de homenagem, mas sambas que eu tive como referência e que também alguns que eu fiz, que eu tive a felicidade, na verdade, de fazer. E eu acho que muita gente não sabe esse meandro do samba enredo. Como eu falo sempre, teria um programa assim de quase 5, 6 horas pra gente fazer, mostrando e falando de cada samba. Inclusive teve um amigão meu que mandou lá uma dica, pode falar da escola tal, acho que foi, se eu não me engano foi o Vai Vai, São Vicente, 2006. É verdade, o São Vicente já foi cantado no Vai Vai, foi cantado na Beija-Flor, se eu não me engano foi cantado em outra escola também de São Paulo, mas assim, tem muito tema da história brasileira e tem muito tema interessantíssimo da história de vida desse país e de personagens importantes. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um samba da Imperatriz de 96, para mim é uma aula de história absurda. E isso não sou só eu que estou falando. Além de eu aprender, eu tinha uma professora de história maravilhosa, uma das melhores professoras que eu tive, que se tornou uma amiga de vida, professora Ariete Machado, do Colégio São Judas, lá de São Paulo. Alô, Ariete, saudade. E ela falava, quando a gente mostrava os sambas e tal, e ela falava, nossa, isso aqui é uma aula, tá muito explicadinho, e usava até inclusive nas suas aulas de história os exemplos para completar provas, testes. Eu acho muito bacana. Esse samba é um samba maravilhoso que conta a história, né, da princesa Leopoldina, vindo para o Brasil, da Áustria, como que foi a chegada, as coisas que aconteceram, e é tudo em forma de poesia. Então, por exemplo, se vocês prestarem atenção, ele fala: atravessou o mar, temendo a invasão a Portugal. Eles estavam com medo, fugiram. Desembarcando aqui, toda a família real vieram para o Brasil. O tempo passou, D. Pedro precisava se casar, e foi da Áustria a escolhida Carolina, Josefa Leopoldina, clareia Viena, num raro espetáculo de cor. Pela vontade do rei Marialva Marquês, a Europa deslumbrou. Quer dizer, decidiram o casamento dele com a princesa da Áustria. Então o que acontece? É uma aula de história, gente. A gente tem que se ligar nisso, que com poesia a gente musicaliza isso e ensina e aprende de uma forma leve. Um outro samba, por exemplo, um samba que eu sou um dos autores, eu, José Rifai e Ernesto Teixeira. E Samba da Gaviões da Fiel, em 2000, um pedaço, um trecho do Brasil, da história do Brasil, e a gente vai falar da Inconfidência Mineira, do grande herói Tiradentes, né, esse lutador aí que morreu em prol de uma causa, de um idealismo, né? Então a gente vem: bate as asas, gavião, voa para a liberdade, sou fiel, sou povão, quero igualdade, fraternidade é um sonho universal. 500 anos de Brasil no carnaval. Aí vem: a luz da razão surgiu e atravessou o mar, clareou em Vila Rica a esperança dessa terra libertar. Herói inconfidente, sua morte não foi em vão. Então, quer dizer, a gente conta toda a história de Tiradentes, a segunda parte desse samba é muito legal, porque é o rei Dom João que sai fugido de Portugal e aí ele chega no Brasil. Então a gente faz: au revoir, tchauzinho, né? Lá vem o rei de
Portugal com a riqueza e a nobreza, para favorecer a poderosa corte inglesa, porque ele fez um acordo para chegar no Brasil, para não ser preso, para não morrer. Então assim, só que ele fez uma coisa muito positiva no Brasil, ele criou o Banco do Brasil, ele criou o Jardim Botânico, então ele abriu as portas para a cultura. Então a gente fala, abriu as portas para o mundo, trouxe a arte, a cultura e o progresso. Então quer dizer, samba enredo é aula máxima, é ensinando o tempo todo. Vamos de novo também, outra homenagem. Aí, por exemplo, um samba de minha autoria, e parceiros também, o próprio Rifai também é um dos parceiros em comum, Xavier, enfim. No Samba da Mangueira de 2000, homenagem ao Nelson Cavaquinho. A gente conta a história dele com uma leveza, com uma poesia, brincando com as músicas que ele fez. Então uma música, por exemplo, não tem nada a ver com a outra diretamente, mas a gente faz uma brincadeira. Então, por exemplo, tem a música, o maior sucesso do Nelson Cavaquinho é o quê, né? Tire seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Então a gente fala, peraí, ele já passou, aquela dor já acabou, ele hoje é um sucesso. Então a gente vê assim, passei, aquela dor venceu espinhos. Aí a gente vem para outra música dele, Amor Perfeito, outra música dele, Nosso Ninho, outra música dele, Gotas ao Luar. Aí a gente faz assim, ó, passei, aquela dor venceu espinhos, amor perfeito em nosso ninho, que foi desfeito ao luar. Aí ele se apresenta, prazer, me chamam Nelson Cavaquinho. Por que me chamam? O nome dele era Nelson da Silva. E ele se apresentou, me chamam Nelson Cavaquinho. Tatuei meu caminho, tatuagem, outra música dele. Seletas obras musicais, sonhei que folhas secas cobriam meu chão. Quer dizer, folhas secas, é um sonho dele, porque ele delira que como se ele estivesse em vida na Sapucaí. Então, quer dizer, a gente poetiza, a gente cria uma ficção em cima de uma história real, com melodia, com letra, e ainda defende os quesitos. E também, ultimamente, um samba que esse não é de minha autoria, mas eu fui o diretor musical, então me considero campeão também. Samba da Manu, da Cuíca, Luiz Carlos Máximo. Então é o seguinte, Mangueira 2019, a história que a história não conta. Então o que nem todos os livros de história contam, a verdade que está por trás disso, os grandes heróis do Brasil que não foram valorizados por serem negros, por não serem midiáticos, por não terem o interesse, aquele negócio de monarquia, de não serem os reis e tal. Aí Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões dos Brasis, que se faz um país de lecis, jamelões, são verde ou rosa as multidões, Mangueira. Então quer dizer, esse samba conta a história, né? Que ele vem aqui, né? Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Então quer dizer, ele vai contar a história do avesso, a história que a história não conta, e contamos e fomos campeões do carnaval. Então esses são pequenos trechos para vocês terem uma noção de como é rico um samba enredo, de como é rico um desfile de escola de samba, fora fantasia, alegoria, toda aquela parafernália maravilhosa, aquela coisa, aqueles acessórios todos que vêm para enaltecer e deixar cada vez mais a festa mais bonita, mais pomposa, né? Então é isso, samba enredo é isso. Se você está estudando, quer aprender história, vai na fonte do samba enredo que você vai se dar bem. Valeu? Tamo junto, minha gente, um abraço.